Deus, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. É um culto de oração. Nada mais adequado do que falar de oração. Amém? E essa semana em especial, o Senhor falou profundamente um texto comigo. Irmãos, pastora Luísa e pastora Luiziana estão retornando de viagem de Taubaté. Por isso eles não estão aqui, mas em nome de Jesus vão fazer uma viagem abençoada de retorno para casa e domingo estarão aqui, amém? Então, o Senhor falou profundamente essa semana um texto muito maravilhoso que está em Atos 12. A gente vai falar sobre oração, o poder da oração. Eu sei que todos aqui conhecem muitos desses textos que a gente vai meditar hoje. É uma breve meditação, só para ratificar aquilo que a palavra nos diz sobre a oração e para a gente ativar isso de uma maneira poderosa e sobrenatural, porque muito pode, por eficácia, a oração do justo. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16. Então, em Atos, um fato maravilhoso nas Escrituras que edifica a nossa fé. Então, Herodes, naquela época, ele perseguia os cristãos. Então, ele era um hebreu, né? E, na verdade, o povo, depois da vinda do Espírito Santo, começou a acontecer um mover sobrenatural de Deus sobre a terra. E, de alguma maneira, aqueles enviados do inferno tinham que paralisar a igreja. E o que aconteceu aqui em Atos 12? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela separa alma de espírito e junta de medula. E só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração, Pai. Então, verdadeiramente, Pai, que eu te peço pelos corações que estão aqui nessa noite, eu te peço pelos aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor, que estão na rede social, que essa terra seja afofada, preparada pelo grande agricultor que é Jesus Cristo, que o Senhor é o verdadeiro agricultor que pode dar o pH perfeito em qualquer terra, em qualquer coração, Pai. O Senhor transforma os corações de pedra em coração de carne, Pai. Então nós clamamos isso em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra aquilo que lhe apraz, como diz lá em Isaías 55. Assim como a chuva desce do céu e para ela não volta mais, assim a palavra que sai da minha boca que nunca voltará vazia. Então que se cumpra a tua vontade em nome de Jesus e o Senhor seja exaltado, sabendo que o que muda é a mensagem e não é o mensageiro. Em nome de Jesus. Amém. Então diz aqui, Atos 12. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Havia oração incessante. O que aconteceu com a oração incessante, com a igreja que clama, que ora, que intercede? Olha o que acontece, irmãos. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor.
É o próprio Senhor, um anjo do Senhor é o próprio Senhor. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Irmãos, mais adiante a gente vai ver que Pedro aparece nesse lugar onde a igreja está ali, clamando a ele, clamando, pedindo pela vida dele. Há um poder, irmãos, na oração, na concordância, e a gente vai só ratificar isso essa noite. Como há poder, é a palavra de Deus. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, na verdade, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, né? Ele executou tudo na cruz, foi consumado tudo na cruz. Ele nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião, e mal nenhum nos fará. A gente só precisa fazer o quê? Concordar, ligar, declarar. Né? Então, o que a gente tem visto, né, um testemunho até com relação ao projeto Maná, as coisas que têm acontecido de uma maneira sobrenatural. A gente tem visto transformação de vidas, irmãos, de uma maneira poderosa. E como a Luísa estava falando, e é um processo. O projeto Maná acabou de fazer 1 ano. Então, gente, 1 ano é nada. É muito pouco perto de uma eternidade. Só que as coisas elas precisam acontecer no reino espiritual para depois acontecer no reino físico. Precisa haver uma conquista no reino espiritual, porque esse governo das trevas que aprisiona as almas na rua, a gente precisa vencer eles lá. Se você vai lá, começa a plantar, orar pela vida da pessoa, começa a haver uma transformação de vida, começa a haver uma renovação da mente. O poder de Deus é ativado dentro dele. E começa a haver uma ressurreição. Começa a haver uma libertação sobre a vida dele. Não é o pão com mortadela, não é uma garrafa de água, não é o café com leite. Isso é só o disfarce. Mas o mais importante é a intercessão, é a oração. Enquanto elas estão fazendo pão aqui, estão orando, estão intercedendo, estão consagrando tudo ao Senhor. Amém? Então há um poder na oração. E a gente vai ver isso lá em Mateus 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Há um poder, irmãos. Há um poder sobrenatural na oração. E a gente tem que se apoderar disso, sim. Aconteceu um fato uma vez. A gente morava em Ubatuba, não sei se eu já contei isso aqui. E na rampa da minha casa, Ubatuba é um lugar que chove, a gente morava no meio do mato, aí tinha na rampa da minha casa, era meio liso, assim, a gente terminava a reunião de oração, era uma rua sem saída, e tinha uma família que tinha 2 filhos, assim, e eu ia levar as crianças, levava a Vitória junto correndo, e voltava correndo com ela, e escorreguei na rampa, caí em cima dela. E falei, não, mas assim, caí assim, pesado, assim, ela devia ter uns 4 anos, eu acho, 5 anos. Ela deu uma apagada, ficou mal, assim, toda troncha, e corre, vamos para o hospital, aqui, vamos para lá, meu cunhado, cara, vamos orar. Oramos, cara. Ela levantou como se tivesse passado, vindo de um lugar para outro, assim. Sobrenatural. Antes de qualquer coisa, se acontecer qualquer coisa, ore. Que a velocidade do Espírito Santo,
Acende a luz, você vê a velocidade da luz. Deve ser 5 milhões de vezes mais rápido que a luz. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está aqui, ele está no Japão, ele está em qualquer lugar, simultaneamente. Aquilo que se liga na Terra, tchum, um dínamo, ativa tudo a seu favor. Há poder no nome que está acima de todo nome. E as promessas do Senhor se cumprirão sobre nós, irmãos. Ele nos tirou do império das trevas. A gente é dele. A gente só tem que ficar ligado. Amém? Em Marcos 16, diz assim: a gente só está ratificando o que a palavra diz, tá, irmãos? Será que alguém faria uma gentileza trazer um copo d'água para mim? Obrigado, gente. Alguém. Obrigado, Helena. Diz assim: isso é demais, irmão. Isso é demais, meu Deus do céu. Eu até frisei aqui na minha Bíblia. Marcos 16, 15, assim. E disse-lhe, Jesus falou isso: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A gente crê em quem? A gente crê no poder dos poderes, que é o nome de Jesus. A gente crê nele, né? Então assim diz, estes sinais se acompanham aqueles que creem. E no meu nome, no nome de quem que a gente ora, irmãos? É no nome de Jesus. Obrigado, Helena. É no nome de Jesus. Ah, não, o fulano tem oração mais forte. Já viu o barro conduzir o olheiro? Não dá. É no nome dele que o demônio vai sair, que a pessoa vai ser liberta. A gente ora no nome de Jesus. Amém. Existe sim intimidade, relacionamento, existe sim tempo de vida com Deus, existe sim, mas é no nome dele. Qualquer criança que orar no nome dele tem poder de expulsar demônios, sim. Porque é no nome dele, quem expulsa é ele. Amém? É lógico, a gente sabe que tem aquele texto que os discípulos de Jesus estavam lá. O que aconteceu? O demônio manifestou e o bicho não saiu. Jesus falou o quê? Contra essa casta de demônio é só jejum e oração. Jejum para quê? A essência da adoração. Jejum, mortificar a carne, buscar o Senhor, esconder no esconderijo do Altíssimo, ouvir a voz dele, jejum. Né? Essa carne aqui, vai lá, deixa ela minguadinha para prevalecer o espírito. Em oração, vai expulsar demônio numa intimidade, num relacionamento com ele, numa busca com ele. É por isso que a gente faz jejum, não é dieta. Porque estou fazendo... É jejum e oração. Amém? Um outro texto maravilhoso. 2 Crônicas 20, 18. Era um rei. Então Josafá, o rei Josafá, era uma guerra, se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Oração e adoração. O que aconteceu? Dispuseram os levitas e os filhos do Coabitas e os coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve a voz, ó Judá,
E vós, moradores de Jerusalém, crê no Senhor Jesus, vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperarei. O que aconteceu? Eles venceram essa guerra. Gente, guerra, dificuldade no trabalho, com pessoa que se levanta contra você, é oração. Não adianta. A guerra é espiritual. Se o Senhor te colocou nesse lugar, você está sendo perseguido, o Senhor tem um propósito de você estar ali. A palavra de Deus diz uma coisa muito importante, irmãos. Eu me deparo com pessoas, trabalho com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, às vezes funcionários dessas pessoas estão lá murmurando. Eu falo, cara, vou te contar uma coisa aqui, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, diz assim: Romanos 13 também, estais subordinado a toda autoridade. Irmãos, é muito importante na oração, a gente vai ver a oração do Pai Nosso depois, o que ele diz ali? Diz assim, 2 Timóteo 2, Não, 1 Timóteo, desculpa. 1 Timóteo 2 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto-vos que se une à prática de súplica e oração, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os homens que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Olha isso. Versículo 3. 1 Timóteo 2,3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. Isso é bom. Se Deus se agrada daquilo que você está fazendo, só que existe uma chave. A oração do Pai Nosso diz assim, Mateus 6. Estou acabando, tá, gente? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, né? Mateus 6 diz assim: o Senhor Jesus dando uma recomendação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, 26, não sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele habita em corações que estão orando por causas que condizem com a palavra. Se eu tenho um percalço com alguém, se eu tenho uma dívida com alguém, se eu tenho uma raiva de alguém e não estou cumprindo a palavra de Deus, cuidado. Cuidado. Porque às vezes, se a gente não perdoa, se a gente não tem isso resolvido dentro da gente com relação a tudo que está acontecendo na esfera terrena, tudo, governantes, tudo. Às vezes a nossa oração não passa do teto. Não passa do teto. Porque o Senhor não faz parte de coisas onde você está com o coração, não, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, assim, com relação à autoridade, pessoas trabalham em empresa
E na frente, às vezes, do patrão, é lindo, maravilhoso, mas o coração está lá. Sabe? Pô, o cara não aumenta, faz aumento, o cara não sei o quê. Abre mão disso. Para ficar nesse lugar desse jeito, abre mão. O Senhor quer nos abençoar em tudo que a gente faz, mas precisa estar obediente à palavra dEle. Oração, intercessão requer, sim, renúncia do nosso Senhor. Que manifestação do inferno esse sentimento que eu estou. Me perdoe, me ajuda. Eu estou sentindo isso, raiva de fulano, eu não quero sentir isso. Sentindo inveja. Repudia sentimento da carne, irmãos. A gente só vai entrar verdadeiramente nesse reino espiritual se o nosso coração está puro. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 24, quem permanecerá? Quem permanecerá? Permanecerá é ficar no Monte Santo do Senhor. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Não adianta um pelar e um pecar. A gente tem que ficar atento com isso. A gente vive, o crente vive o quê? O Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele. A gente vive uma eterna guerra. E essa vida aqui, esse reino aqui, não é o nosso reino. Temos que orar pelos governantes, por tudo, mas isso aqui, gente, somos peregrinos aqui. Amém? A gente está aqui para cumprir um propósito, cumprir um destino profético. O Senhor nos tirou do império das trevas, mudou nosso DNA, agora fala assim, vai, filho, vai e anda nessa porta estreita aí, que eu quero você atento à minha direção. Amém? Sensível à minha voz. Eu quero voltar à essência da adoração. O que não está me permitindo entrar nessa essência da adoração? O que eu tenho feito, Senhor? Amém, irmãos? Amém? Para finalizar, eu já falei, mas vamos só ler aqui. Em Romanos 8, eu amo isso, irmãos. Assim, uma vez eu vi uma ministração de dança, muito legal, assim, como se o Espírito Santo fosse como se fosse uma sombra nossa, né? Esse movimento, ele está com você para lá e para cá. Mas será que ele vai estar em tudo? Ou às vezes você vai e ele fica. A gente não deve permitir isso. Que ele possa estar com a gente o tempo todo. Uma coisa que é legal, irmãos. Às vezes não seja nem necessário você fazer um jejum de comida, mas faça um jejum de sentimentos. O que é um jejum de sentimentos? Eu quero só sentir o que está lá dentro da palavra de Deus, os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Né? O fruto do Espírito. Quando dá uma escorregada, opa, eu quero fazer um jejum de sentimento. Eu quero renunciar, eu estou sentindo isso, eu não quero sentir isso. E é uma batalha que começa onde? Na nossa mente. Né? A gente bota o freio no cavalo e conduz o quê? O corpo todo. Um animal de 700 quilos. A gente bota um freio na nossa língua e conduz o reino espiritual. A gente bota um freio no nosso ouvido, um tapão, na nossa mente, no nosso raciocínio. Uma coisa que o Senhor tem falado muito sobre a mente. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Cuidado. Para você não ser um propagador daquilo que estão dizendo aí. Amém? Sensibilidade ao Espírito Santo. Romanos 8 diz assim.
O subtítulo da minha Bíblia diz assim: a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Olha o que ele está dizendo, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus. Não é a minha vontade. Por isso que uma coisa que é muito boa, quando está lá, vamos lá, em Judas 20. Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando a coisa está punk, quando vem pensamento, seta, palavra, a armadura de Deus, clama pela armadura de Deus, e cheira lá, aleluia, glória a Deus, e vai, até a hora que a sua carne ficar subjugada ao Espírito de Deus. É uma guerra. Amém, irmãos? Só eu que tenho isso? Acho que todo mundo passa por isso, né? Mas amém, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Jesus. Só o Senhor é Deus. Nós te louvamos pelo teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Nós te louvamos pela tua palavra, por essa preciosidade, Senhor Jesus. Existe um louvor que diz assim: eu não saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, Pai. Nós, Senhor, que conduzimos o Senhor para aquela cruz, Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, Pai, e nós temos uma vida nova em Ti, Senhor. Então ativa em nós, Senhor, um espírito de oração, de intercessão, de renúncia, de fazer jejum de sentimentos, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Clamamos pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, a primeira chave da oração, Senhor Jesus, é primeiro a gente reconhecer o seu senhorio sobre nós, Pai. Se tem alguém nessa noite que está aqui, se tem alguém que nos ouve, Senhor Jesus, que ainda não entregou a vida para Jesus, que a tua palavra diz lá em Romanos 10, aquele que confessa, crê do teu coração, confessa da tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, Pai. Que essas pessoas possam abrir o coração, o Senhor entrar e fazer morada, Pai. A tua palavra diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei contigo, Pai. Que a gente tenha verdadeiramente essa porta que só pode ser aberta por dentro, e a gente abre essa porta e pede, convida para que o Senhor possa entrar e possa morar dentro de nós, Pai. E que o teu Santo Espírito, Pai, possa nos ativar e possa nos dirigir naquilo que a gente deve orar, Pai. Nós te exaltamos por essa noite, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?